Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um episódio do Impacto na Encruzilhada, episódio número 136. Quando o ecossistema não nos compreende. Bom, nesse episódio eu recebi o José Matos, paraense de Belém, trabalhou muitos anos na Natura, foi lá que eu o conheci, inclusive indo conhecer a fábrica da Natura em Benevides, uns 10 anos atrás, e desde então a gente seguiu mantendo contato aí. De uns anos depois ele saiu da Natura e fundou a Via Floresta, é um dos seus chapéus atuais, mas ele também está em um outro chapéu que é ser o gestor, o representante da Andi, do capítulo aqui no Brasil. Nunca ouviu falar na Andi? Escuta aí o episódio que você vai entender melhor. Então, ele, com esses dois chapéus, Via Floresta e Andi, a gente conversou mais sobre desafios, sobre oportunidades, sobretudo para quem, como ele, tem larga trajetória, entende tudo de Amazônia. Ele trouxe aqui várias questões, falamos da COP30, que está chegando aí ano que vem. Enfim, um papo muito legal e, assim, muito didático, tá? O Zé Matos, assim, é um cara que ele praticamente desenhou aqui várias questões para depois ninguém poder alegar que não entendeu, tá? Então tá muito bem explícito, muito bem nítido aqui nas suas ponderações e nas suas reflexões. Então, assim, agradecer ao Zé Matos, acho que foi super generoso em dividir com a gente aqui várias reflexões, né? Dentre elas, por exemplo, a questão da periferização da Amazônia, né? Todo mundo que circula por lá enxerga isso com certa facilidade até. A Amazônia como uma terra onde muita gente que vem do centro-sul do Brasil vai para lá, inclusive na fantástica Fábrica do Impacto, em busca de projetos, oportunidades, muitas vezes na melhor das boas intenções, mas acaba fazendo coisas bem discutíveis, vamos dizer assim. E o Zé Matos desenhou por que que isso não é legal, tá bom? Então, vamos se ligar nessa conversa aí, tá? Porque eu acho que ela traz uma série de aprendizados aqui pra gente. Inclusive, a da gente baixar a bola, né? Ele usou a expressão diminuir a soberba. Vou traduzir aqui como a gente calçar a sandalinha da humildade quando a gente quiser se relacionar, não só na Amazônia, tá? Mas com comunidades e com players Brasil adentro, tá? Acho que isso é uma realidade que a gente vê com muita facilidade ainda, infelizmente. E ele trouxe isso com muita propriedade. Então, é isso. Acho que um papo delicioso. Falamos de bioeconomia, falamos de ser esse estranhamento de ser um hub, um meio de campo aí do ecossistema, os desafios de fazer esse meio de campo e de, né, pagar boletos dessa forma. Enfim, papo maravilhoso. Agradecer demais ao Zé pela disponibilidade, pela troca. E é isso, sem mais delongas, partiu pro papo. Grande Zé, bem-vindo, obrigado por você ter aceito trocar essa ideia aqui com a gente. Para a gente começar, se apresenta para quem está nos ouvindo, quem é o Zé Matos? Bem-vindo. Obrigado, Fábio. Muito feliz de estar aqui. Já acompanho há muito tempo aí. Estou me sentindo super honrado de ser um dos convidados agora do teu podcast. Bom, Zé Matos, amazônida, nascido e criado em Belém do Pará, psicólogo de formação e psicólogo social por escolha e um monte de outras coisas. Diz que sou poeta também nas horas vagas. Você está vendo aqui o violão, mas, enfim, arranho só algumas coisas, mas sou um apaixonado pela Amazônia e por pessoas. Esse sou eu. E é papão ou remo? Cara, eu vou te contar um negócio e vou te contar bem baixinho. Eu não curto futebol, velho. Não gosto de futebol, cara, não acompanho. Mas só pra brigar, como a minha esposa é paysandu, eu sou remo. Criar uma cisânia dentro de casa, é legal demais. Exato, só pra gente ficar, né, ter uma coisa de lados opostos. Que bom. Não, mas brincadeiras à parte, como se diz, das coisas menos importantes do mundo, o futebol é a mais importante.
E nesse sentido, aí no Certeza. Pará, o bicho pega. Remo Aqui o e bicho Paysandu. pega. Só uma curiosidade, é a partida entre clubes mais disputada na história da humanidade. Não sei se você sabe disso. Tem Ó, inclusive no Guinness. Eles criavam campeonatos quando não tinham nada para jogar, só para se enfrentar, para você ter uma ideia do nível do pessoal aqui. Né? que massa. Porra, pra quem não gosta de futebol, você tá bem entendido. Mas vamos lá, Zé. Ainda nessa esteira da sua apresentação, você tem vários chapéus. Queria que você trouxesse os principais que hoje estão aí mais na sua cabeça. Legal. Bom, cara, eu acho que é bom falar que a minha atuação principal é em desenvolvimento sustentável. São 27 anos trabalhando com desenvolvimento sustentável. Desde muito cedo, eu enveredei por aí. Hoje, profissionalmente falando, eu estou na liderança do capítulo Brasil da ANDE, que é uma rede de empreendedores globais ligadas ao Instituto ASPEN, que é uma organização americana fundada em 1949. E tenho também, como empreendedor, né, na Amazônia, eu tenho a Via Floresta. Eu sou CEO e Head de Projetos da Via Floresta. E a Via Floresta hoje é um hub que está dedicado aí a apoiar organizações e estados a fazer a sua transição para uma bioeconomia e criar aí esse caminho para a sustentabilidade e para o ESG. Então, esses são os meus dois principais chapéus hoje em dia. Que legal. Bom, vou começar pelo primeiro, que é a Andi. Muita gente que está nesse campo do impacto não conhece a Andi. Eu queria que você Uhum. contasse um pouco aí, né, os desafios da Andi encontrar o seu lugar nesse ecossistema de impacto no Brasil, visto que, quando ela começou, ela tinha menos players, digamos assim, ocupando esse papel mais de fazer o meio de campo da parada. Uhum. Como é que você está enxergando esse chapéu especificamente? Olha, eu estou vendo com muito entusiasmo, porque, de fato, a Andi ela tem uma história no mundo de 14 anos, né? Ela era um programa do Instituto Aspen e virou uma organização, ela própria, então ela tem vida própria, temos capacidade de fundraising, temos capacidade de implementação. E aqui no Brasil, a gente começa a nossa história em 2014, né? Naquela época, pouquíssima gente falava de impacto e pouquíssima gente falava daquilo que é, na verdade, a nossa missão, que é ajudar pequenas empresas em crescimento em economias em desenvolvimento. Então, nós temos 9 capítulos no mundo, principalmente na Ásia, na África, aqui no Brasil, temos também a América Central e México, que fica no México, e região andina, que fica na Colômbia. Então a Andi começou uma série de mobilizações e começou a fazer uma coisa que é muito importante ainda hoje, que é o seu relatório de investimento de impacto. Então esse é um produto que a gente lança e que direciona ainda um bocado do ecossistema que hoje se conhece como ecossistema de impacto. Ele ainda ajuda bastante as organizações a entender como é que está se dando esse fluxo de financiamento, quem está sendo mais beneficiados, menos beneficiados. Então a gente ajudou muito. Depois de um determinado tempo, como você bem citou, muitas organizações nasceram para fazer esse trabalho com maestria, né? Como, por exemplo, o ICE, como, por exemplo, aí, né, nós temos outros que estão com a gente, temos aí a Amazon Investor Coalition, nós temos o próprio Instituto Sabin fez isso, quando você fez esse trabalho com muito vigor aí, tinha muita coisa legal acontecendo, Climate Ventures, enfim, tem muitos players novos que estão fazendo coisas bem legais associando isso ao clima. E, de fato, os últimos 3 anos a gente não viveu um hiato, porque tínhamos chefes de capítulo, tínhamos equipe aqui no Brasil, continuamos tendo, mas foi só no ano passado, a minha primeira encomenda foi a reestruturação da estratégia da Andi. Então, hoje, nós temos 3 pilares que estão direcionando a nossa atuação. O primeiro deles é bioeconomia e ecossistemas sustentáveis. Tá? O segundo pilar é o pilar de ecossistemas empreendedores mais inclusivos. E o terceiro pilar é o pilar de advocacy. Para cada um desses pilares, nós temos um grande programa sendo direcionado. No primeiro deles, nós temos uma parceria que está nascendo aí com a USAID, né? Ou USAID para alguns, né?
onde nós estamos na fase de contratação. Vai ser um projeto totalmente dedicado à Amazônia para os próximos 3 anos, o Be Amazon Project. Esse é um primeiro. O segundo, nós estamos fazendo captação de recursos também, mas a ideia central é que nós tenhamos uma plataforma, que eu digo assim, nenhum caminho hoje é mais rápido para a gente alcançar o top mind das pessoas do que a ponta dos dedos, né? Por causa aí do celular, principalmente. Então, a gente está buscando desenvolver uma plataforma chamada iAnd, que é uma plataforma de agregação para os membros, mas também para outros empreendedores que queiram ter uma noção inicial aí de pipe, de como é que eu fundo a minha startup, de ter informações aí, um repositório para esse early stage, né, esses estágios iniciais aí da carreira de empreendedores. E o terceiro, a gente fica muito feliz de estar hoje representando a ANDE na Impacto, que é a Estratégia Nacional de Economia de Impacto, que está sendo liderada pela Secretaria de Economias Verdes, que tem como secretário Rodrigo Hollenberg, e hoje a gente faz parte do grupo do GT2 oficialmente, mas a gente apoia ainda o GT1 e o GT5. O que a Impacto faz? Ela trouxe, de fato, de maneira organizada e em nível governamental, né, seja federal agora, e a gente já está trabalhando para que isso se assente nos níveis estadual e municipal, também a economia de impacto. Como que a gente consegue hoje que não só o investimento no impacto seja aumentado, mas que a gente crie um ambiente propício para que empresas que são dedicadas, que têm no centro do seu negócio, gerar impacto positivo para a sociedade, possam ter um ambiente muito mais amigável para se desenvolver, né? Então, é isso que é assim que nós estamos. E qual que é a função da ANDE hoje no ecossistema? Eu vejo, Fábio, que eu acho que a nossa principal contribuição é trazer para o Brasil, e não adaptar, mas construir uma forma nacional de articulação entre os ecossistemas. Hoje nós temos uma centralidade muito grande no ecossistema de São Paulo, e é compreensível, porque foi um ecossistema que mais se desenvolveu, mas hoje, se você quer abrir uma startup em São Paulo, você tem uma outra startup que vai cuidar do teu RH, você tem uma outra que vai cuidar das tuas finanças, uma da tua logística, uma de tudo que você quiser. Só que essa não é a realidade, por exemplo, de outros espaços, como o Centro-Oeste, como o Norte, Nordeste, especialmente. Sudeste tem uma história também, o Sul, perdão, tem uma história muito interessante, que eu acho que a gente ainda precisa aprender bastante, com o cooperativismo, com o associativismo familiar, que é uma coisa bastante interessante ali, dado a composição, né, dos migrantes, dos imigrantes e tudo mais. Mas eu acho assim que tem hacks acontecendo nesses ecossistemas o tempo todo. E a gente não está sendo capaz de furar essa bolha e de entender esse grande ecossistema brasileiro como algo que pode se fortalecer e tem potencial de se regenerar e de se apoiar em muitas ações. Então, a Amazônia está em voga, mas nós temos coisas fantásticas acontecendo no Nordeste, em termos de turismo, em termos de produção de cultura, né? Economia circular está bombando no Nordeste também, eu acho que a gente precisa aprender com isso e entender como que a gente pode realmente servir de modelo para o mundo. Então, eu acho que a função principal da ANDE vai estar nesse pilar 2, que é o pilar de articulação entre os diversos ecossistemas. E aí a pretensão não é, quero ser o número 1 nisso. Não, mas é ter um papel relevante no sentido de poder informar tanto, dar ferramentas para que a gente faça isso e apoiar ações efetivamente para que isso aconteça, para que todo mundo converse, para que todo mundo tenha aí acesso às melhores soluções e possamos ter um ecossistema nacional realmente mais fortalecido. O país ajoelhado à morte e o sexo, culpa e olhar de acusação, o que é tudo isso diante da pólvora, essa paixão que se renova. Dia de festa de aniversário, os quartos de hotel, o avião, os livros, discos, dicionários, a madrugada e o andar sem direção. Basicamente, resumindo, nesse pilar fazedor de meio de campo que consiga conectar essas várias pontas. E aí o desafio você tem esse perfil,
Você vai tirar de letra esse desafio, mas tem o desafio de captar recursos. Ou seja, você no Brasil tem que captar recursos para viabilizar esse trabalho aqui. Exatamente, exatamente. E o que a gente tem sentido nesse ponto, especificamente, é que assim, está todo mundo olhando para o Brasil, mas para a Amazônia, especificamente. Vai ter a COP aí, tá tudo certo, acho que é importante. Um parêntese que eu gosto de fazer, tem muita gente preocupada aí, a COP vai acontecer em Belém, putz, não tem isso, não tem aquilo, não sei o quê. Galera, calma as dores aí, porque eu acho que vai ser a primeira vez que a COP vai vir para um lugar que realmente precisa da COP, em termos territoriais, certo? Não que o resto do mundo não precise, não é isso. Porém, tá com medo ajuda a gente a fazer a cama, né? Para dormir melhor. Então, esse é o recado que eu gosto de dar aí quando a gente fala nisso. E esse vertedouro de recursos, que está sendo bastante generoso, penso que uma função importante da ANDE vai ser também mostrar para esses investidores externos que existem outros caminhos que têm uma necessidade tão grande ou maior, em alguns momentos, de investimento. Então, de uma maneira geral, por exemplo, se eu falar de população, me preocupa muito a população jovem do Brasil. Me preocupa muito a transição de modelos educacionais, né? Me preocupa muito as questões de tributação, taxação, e essa repartição de insumos federais para os estados, o que às vezes prejudica uns e afeta os outros. Então, são pautas que estão sendo discutidas, mas estão sendo discutidas de maneira descentralizada, e eu acho que quando a gente olha para a Amazônia, a gente vê isso no telescópio, não no microscópio. A gente coloca isso numa proporção gigante, porque se está acontecendo aqui, certamente está acontecendo em outros lugares, mas aqui é mais forte. Então, hoje o Brasil vive o seu maior bônus demográfico, né? Mas nós temos aí 49% desse bônus demográfico, quase isso, se não me falha a memória, na estatística, está aqui na Amazônia, e aqui também tem a maior concentração de jovens, que eu chamo agora de sem, não nem, sem oportunidade de estudo, sem oportunidade de trabalho. Como que eu endereço isso? Como que eu faço esse jovem fixar aqui, mas ter a oportunidade de viajar para São Paulo, de viajar para outros estados, ter uma educação fortalecida, fazer conexões, né, e trazer isso de volta. Então, essas são questões que eu acho que... E aí, cara, eu acho que essa coisa do meio de campo, a captação, eu tenho aqui uma tese que é o seguinte: a captação, ela não é difícil de fazer. O problema é que, tal como antigamente na área comercial, a captação, de modo geral, virou uma profissão, já vem se profissionalizando, e ela tem, entre aspas, um mercado próprio também. Então, existe uma dificuldade que, às vezes, é uma competição interna entre captadores, sejam eles pessoas físicas ou sejam organizações. E aí, o que acontece é que aí falta para a gente um momento que eu acho que a gente também ainda não aprendeu a fazer direito, que é o cooperar para competir. Se tem coisa que eu estou captando aqui para a mesma finalidade, por que eu não posso fazer um trabalho semelhante, né? Então, eu acho que a principal dificuldade não é a captação, mas talvez a identificação e também uma outra coisa, cara, os valores, né? A gente só acha que é capaz de fazer projeto com valores assim muito acima da linha, né? Puta, não, se eu captar, eu vou fazer o esforço para captar 10 milhões, porque é o mesmo esforço para captar 100 mil. Isso não é bem verdade, né? E eu acho que também internamente nos falta aos brasileiros a cultura da doação, da captação, né? Nos falta isso também. E eu acho que aí também é nosso dever como instituição meio de dar uma sensibilizada, ajudar a explicar por que isso é importante. Que legal, cara. Bom, para quem está ouvindo a gente, link na descrição, já tivemos um episódio aqui sobre captação com o Rodrigo Alvarez, e o que você está dizendo é, o próprio meio de campo se profissionalizou, tá difícil arrumar realmente, camisa 10, camisa 8, concordo com você, ficou caro, então... e tem meias para todos os bolsos, mas deixa eu seguir, acho que assim, um belo chapéu, você trouxe bem aqui de uma maneira mais resumida o desafio que está colocado para a Andi. Eu vou trazer agora o outro chapéu que você colocou no início, que é o chapéu Via Floresta. Você é o fundador, você é o CEO,
Você é o cara que bate escanteio, corre na área, cabeceia, agora nem tanto, você já tem um time. Queria te ouvir mais em relação aos desafios da Via Floresta. Afinal, vocês são um negócio de impacto, um dinamizador, uma consultoria. Qual que é o lugar da Via Floresta? Então, eu vou pedir até ajuda da audiência para classificar a gente também, porque uma das coisas que eu mais escutei na Via Floresta, quando eu participei de 6 processos de aceleração, o que eu mais escutei foi essa pergunta. Mano, mas e vem cá, e qual que é o problema que você endereça? E aí eu falo assim, meu problema é a Amazônia, velho. E eu não tenho como compartimentar isso, por quê? Na minha cabeça, tá? E aí é óbvio que tem um monte de coisas a gente discutir dentro disso, mas o meu pensamento básico é o seguinte, o custo A, que eu brinco, que é o custo Amazônia, ele é um custo de variáveis infinitas. Então eu tenho muita coisa. Dá um exemplo. A gente trabalha com uma empresa francesa fazendo encadeamento produtivo e sustainable sourcing para eles. Nós somos terceirizados. A gente conseguiu convencer essa empresa que eles deveriam pagar uma grana a mais para a gente, para que além das cadeias produtivas, eu fizesse, que na verdade, me corrigindo, que junto com o trabalho de encadeamento produtivo, eu precisava desenvolver a comunidade, ter projetos de emancipação, eu precisava formar as pessoas, eu precisava ter uma trilha de formação para a juventude que está lá, tal, e eles toparam fazer isso. Agora veja, nós somos um CNPJ de empresa, nós somos uma limitada, por uma questão também estratégica. É mais fácil abrir uma limitada no Brasil do que uma organização sem fins lucrativos. A gente demorou 3 semanas para ser aberto, eu estou com a minha o Instituto Via Floresta para abrir tem quase 7 meses e a gente está rodando de um monte de coisa absurda que o nosso Código Civil hoje nos obriga a fazer, né? Mas enfim, então o que eu quero dizer com isso, né? Quando eu saí da Natura para fundar a Via Floresta, eu tinha duas coisas na cabeça. Primeiro, tem coisas que a Natura faz que é próprio do negócio dela e que poderiam fazer muito bem sendo ofertados de uma maneira global para o ecossistema da Amazônia. Isso era a primeira coisa. Então, não se trata de roubar ideias, mas se trata de... ela organizou isso da melhor forma, porque hoje é a que mais mobiliza cadeias. E isso é um mérito enorme. E faz isso muito bem. Eu não tenho absolutamente nada de negativo a dizer sobre esse trabalho. Eu conheço muito bem, conheço de dentro, e é assim, realmente uma coisa que me enche de orgulho ter participado disso. Agora, o ecossistema, ele precisa de outros atores para fazer isso. Porque a Natura é uma empresa de capital privado. Então eu preciso do governo, eu preciso de dinamizadores para fazer isso, eu preciso de bancos de economia solidária, eu preciso de banco de semente, eu preciso de uma série de coisas. Nós não temos até hoje na Amazônia uma fintech que cuide, por exemplo, de dar os 30% para o cara iniciar a safra dele, né? Ou seja, como é que eu posso falar de encadeamento produtivo sem dar meios para fazer isso e todos os processos que a gente tem hoje de acesso a recursos são imensamente burocráticos. É completamente inviável para o seu João, lá da comunidade de Pau Rosa, aqui perto da região metropolitana de Belém, chegar no Banpará, que seja, que é o Banco do Estado, e pedir um empréstimo. O primeiro calhamaço de documento que jogarem na cabeça dele, ele já vai sair chorando de lá. Então, essa é uma questão. Então, a Via Floresta, ela se apresentou no começo como uma dinamizadora, tá? E aí, como um dos elementos que a gente apresentou para essas acelerações, é uma plataforma que nós temos que nos ajuda a fazer a gestão das cadeias produtivas que a gente está encadeando, está construindo. O que aconteceu com isso? A gente fez um contrato em nome de um processo de aceleração para essa plataforma, certo? E nós não conseguimos entregar para o financiador o módulo desktop. Por quê? Porque a gente não conseguiu funding para isso. A gente não conseguiu desenvolver. O contrato que ele assinou com a gente aceitou porque queria desenvolver, mas assim, a gente precisaria investir 5 vezes mais do que o valor do contrato para chegar a esse módulo. E a gente não teve condições de entregar. A gente já se encontrou com esse financiador outras vezes, a gente já fez coisas cooperadas, está tudo certo.
mas a gente não experienciou ainda o investimento como startup. Então, hoje, o que a Via Floresta é? Ela é um hub de soluções para sustentabilidade, ESG e impacto social na Amazônia, que visa o quê? Apoiar a região para a transição para uma bioeconomia. Certo? Para que isso aconteça, do ponto de vista dos negócios, eu preciso ensiná-los a ser mais sustentáveis. E do ponto de vista de governo, de organizações e tudo mais, eu tenho que ajudar a implementar projetos que me deem condições tributárias, que me deem condições de certificação, rastreabilidade de cadeias. E uma coisa que ainda não está sendo muito trabalhada, que são os arranjos pré-produtivos. Eu preciso muito ter sistemas de educação para a implementação de negócios. Então, quando está todo mundo falando da Amazônia 4.0, eu estou aqui em campo distribuindo um conjunto de 5 planilhas para alguns negócios sociais que a gente atende. Controle de estoque, controle de fluxo de caixa, quem são os meus associados, quem me vende, quanto sai, blá, 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 blá. Então, a gente não tem isso, cara. A gente não tem isso sistematizado, a gente não tem isso organizado sistemicamente. Ninguém oferece esse serviço. Então, a gente oferece. E aí o pessoal falou assim, não, mas então vocês são uma ONG? Não, não somos uma ONG. Mas existe um histórico de que são as ONGs que têm feito isso. Eu acho que também é um baita Sobretudo mérito. na Amazônia, né? Sobretudo na Amazônia. Eu acho que é um baita mérito. Então, a Via Floresta ela está adotando um modelo híbrido. Nós temos 2 CNPJs. Temos o CNPJ de empresa e temos o CNPJ de associação. Nós não vamos fazer diferença para vender um ou outro. Isso não é, mas a gente está ampliando a nossa capacidade de execução, principalmente. E de funding, obviamente. Né? Então, essa é um modelo que é novo. Pouquíssimas pessoas estão explorando isso, e na Amazônia somos os primeiros. Então, fico feliz de contar isso aqui para vocês em primeira mão, porque essa remodelagem tá de setembro do ano passado para cá. Então, hoje a gente já tem isso, já se expressa nos nossos materiais, dentro em breve vai se expressar no nosso site, nas nossas redes, estamos fazendo também um rebranding aí, para a gente ter mais essa conexão. E a nossa grande felicidade é que a gente conseguiu resultados que são intersetoriais sendo uma empresa. Então, a gente modelou área de desenvolvimento territorial para mineradora, a gente desenvolveu soluções para a criação de novos modelos comunitários em mais de 28 negócios no Oeste Paraense, com outras organizações sociais apoiando. Já trabalhamos com o governo do estado, temos os nossos próprios projetos aqui. Estamos lançando agora uma formação junto com o Centro de Estudos Superiores da Amazônia, que é o primeiro MBA em sustentabilidade ESG do Pará, né? Nós modelamos, fizemos toda a parte de inteligência de conteúdo e vamos fazer junto com o Cesupa. Então, cara, o que a gente está fazendo? A gente está trabalhando em várias frentes, não dá para limitar uma coisa, e a gente não se chama mais de startup, porque a gente está vendo que não conseguimos ser lidos, e pode ser uma falha nossa, também a gente já está com a consciência tranquila em relação a isso. O ecossistema não conseguiu abraçar a gente. Galera, tudo certo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai hackear o ecossistema. Vamos atrás para fazer algum treco diferente. Né? Essa é a nossa missão. Diante da pólvora, essa paixão que se renova. Zé, para fechar esse chapéu, né, da Via Floresta, a gente que transita aí pela Amazônia se depara com uma realidade de que nessa agenda na qual a Via Floresta atua, tem muitos players do centro-sul do Brasil atuando, né, levando equipes, fazendo projetos na Amazônia e transitando por aí. Como é que você enxerga esse processo com o olhar de quem está no território e que, em tese, eu imagino,
adoraria que a gente estivesse construindo um legado de fortalecimento de capacidades institucionais no território? Cara, ótima pergunta. Isso a gente tem discutido muito. Primeiro, eu acho que é um processo que traz resultados super benéficos para a região. Essa é a primeira coisa que eu quero declarar. Segundo, é um processo injusto. É um processo injusto da seguinte maneira. Nós temos um histórico de periferização e o que a história nos tem mostrado hoje em dia, já que não temos mais uma ditadura para cercear a forma como a gente acessa esse tipo de informação, a gente entende que em muitos momentos essa periferização da Amazônia foi intencional. De vários atores, nacionais e internacionais. Então, existe esse movimento. E esse movimento acompanha vários outros, como, por exemplo, a disputa pelo discurso. Tem um movimento que, na verdade, não foi um movimento. Teve uma influenciadora que fez uma fala, cara, que assim me deixou muito atordoado. E ela usou uma frase, eu tenho que resgatar o nome dela para ser justo com ela, porque essa frase não é minha. Mas ela falou assim, tá na hora da Amazônia contar a história dela em primeira pessoa. Putz, isso é muito forte, cara. E eu acho que isso encerra tudo que você acabou de falar. Então, assim, benéfico, injusto. O que a gente faz com isso? Primeiro, sensibilizar a galera que vem e dizer assim, pessoal, quer vir para ajudar? Vem para ficar, pelo menos por um tempo. Não vem dar um salto aqui, um pulo, tomar banho de igarapé, levar comida típica, dizer que está tomando tacacá, dizer que gosta da Joelma, e ir embora e pronto, já sei tudo sobre aqui. Outra coisa, diminuir, assim, mas no nível terapêutico, a soberba, sabe? De chegar e dizer assim, não, mas ó, isso aqui, top-down não funciona, pessoal. O último fórum de bioeconomia, eu acho que foi o de bioeconomia que aconteceu aqui no ano passado, Fórum Mundial, né, de Bioeconomia, um grupo de indígenas não gostou de algumas conversas que estavam acontecendo, mobilizaram as pessoas, foram fazer um evento paralelo num outro lugar da cidade. O evento deu mais resultados do que o evento central. Então, precisamos entender isso, né? Diálogos da Amazônia, Cúpula da Amazônia, o que saiu? Tem um texto no LinkedIn que fala sobre isso. Coisas muito legais. 42 anos que todos os atores da Amazônia, nacional e internacional, com presença do Congo, da Nigéria, que são as últimas reservas fora daqui da região, né, da região sul-americana, latino-americana, de floresta tropical do mundo, vieram falar sobre isso. Putz, isso, o que aconteceu depois? Nada. Não temos continuidade disso. E essa é uma outra questão, a gente pensar como Estado, não como governo. Então, tivemos toda a treta do governo federal aí, que foi contra as coisas benéficas para a região, tem que ser dito, não preciso citar nomes. Temos um governo que retomou muitas coisas, mas ainda está devendo muitas também. Sabe? Moratória da Amazônia, comando e controle, revitalização e aumento de potência do IBAMA, do ICMBio, de outras organizações. Então, nesse sentido, acho que a gente tem que fazer essa sensibilização. E, principalmente, precisamos furar a bolha e encontrar outros canais de fundraising. Por quê? Porque eu também já tenho um vício disso. Eu tenho organizações que estão vindo e se tornando onipresentes em tudo que fazem, né? E isso é deletério. Em algum momento isso vai fazer mal para a região. Já tivemos outros. Aqui o nosso sistema de crescimento econômico é boom colapso, né? O maior case de biopirataria da humanidade foi com a seringueira da Amazônia, né? Que foi para a Malásia. Será que a gente vai viver isso com açaí? Opa, não sei. Açaí já está dando treta. Preços lá em cima, hoje açaí grosso aqui em Belém, hoje, R$50. O fino, 24. Imagina se grandes países como China e Índia resolvem consumir açaí liofilizado. Danou. Então, eu preciso que as pessoas fiquem isso. E eu preciso que as pessoas se aprofundem. Porque a disputa pela narrativa, a que ganhou, ela é muito rasa. Muito rasa. Ela desconsidera as 5 Amazônias que a Amazônia 2030 tem trazido aí com muita propriedade. Ela desconsidera que dentro da Amazônia nós temos uma área de cerrado. Ela desconsidera na Amazônia que são 72% de lares liderados por mulheres. Então, falar de empreendedorismo sem falar de empreendedorismo feminino aqui é doidice, né? No mínimo, você desconsiderar aí uma
uma grande população, e somos 34 milhões de habitantes. Então, estamos falando aí de 49% do nosso território e 34 milhões de habitantes. Fora que, agora, com o chapéu da Andi, que me permitiu ir para o Peru e tudo mais, cara, a gente também não está conseguindo conversar com os nossos irmãos sul-americanos. E isso vai trazer problema. A Colômbia já tem mais prêmio por produção de cacau, que é 10 vezes menor do que a nossa, do que o Brasil. Cacau de Medicilândia está enfrentando problema. A Bahia perdeu o cargo de maior produtora de cacau do Brasil para o Pará, e o Pará perdeu de maior produtor de cupuaçu para a Bahia. Então, é loucura. Tem distorções aí que a gente precisa entender. A gente não precisa combater. Acho que não é isso que eu quero trazer na minha fala. O que a gente precisa é entender com mais profundidade, sair dessa coisa rasa, né? E realmente, mergulhar no Rio Amazonas e entender o que está acontecendo na região para a gente poder propor soluções. E, voltando àquilo que eu estava te falando, fazer isso em conjunto. Porque eu vejo também que tem uma briga muito grande no céu das estrelas, né? Tem uma briga muito grande para ver quem é que conta a melhor história, quem é que tem a melhor narrativa. E isso nem sempre vem acompanhado das melhores práticas, né? Cara, assim, resumindo, se você quer entender, acho que a sua fala foi extremamente didática para quem, por algum motivo, está mais desavisado do que está rolando nessa disputa de narrativas e de iniciativas na Amazônia. Super legal, obrigado por praticamente desenhar aqui um pouco do quadro. Zé, eu vou pular aqui uma questão, eu já volto nela, mas você na tua fala falou dos grandes eventos, lá atrás você falou da COP. Vamos falar um pouquinho de COP, né? Tá chegando, COP 30, Claro. ano que vem, e aí tem boatos de que o Pará não tá dando conta, né? Eu queria que você falasse um pouco, para você que está transitando aí, o que de fato tá pegando em termos de COP, né? Essa preparação, o que você tem escutado, enfim, conta um pouquinho disso. Olha, em termos institucionais, eu tenho toda a confiança de que a gente está preparado para receber o evento. O que eu quero dizer com isso? Acho que o nosso governo estadual está fazendo um trabalho, está fazendo uma conexão muito forte, está trazendo players super importantes, está conversando com o governo federal, tem filhos do Pará e da Amazônia no governo federal, trazendo, né, o consórcio da Amazônia está aí. Ou seja, do ponto de vista institucional, a gente tem uma rede que vai segurar as ondas, vai segurar as pontas, tá? O que me preocupa? A infraestrutura. Aí, realmente, eu não posso me furtar a essa questão. Ainda que eu tenha essa fala de que é importante vir, a infraestrutura é uma fragilidade que a gente tem. Nós tivemos a cúpula da Amazônia, teve um dos dias que deu um tilt na cidade. Tinha táxi, não tinha Uber, não tinha nada para deslocar as pessoas, né? Isso também ficou representado por causa da descentralização dos eventos que aconteceram aqui. Isso deu uma coisa generalizada, aí um problema generalizado. Entretanto, hoje, eu não tenho um centro de convenções para 60 mil pessoas, por exemplo, que é o público médio de uma COP. Tá? Essa é uma questão prática ali. Temos, pelo que eu tenho ouvido, tá? E aí são dados empíricos, eu não fiz medições para isso, mas o que eu tenho ouvido. Alimentação também pode ser um problema, a gente ter alimentação suficiente para essa turma. Por quê? Porque o maior contingente de pessoas que a gente recebe aqui é para o Círio de Nazaré, que acontece em outubro aqui em Belém. Eu tenho nas ruas 3 milhões de pessoas. Não estou dizendo que vem 3 milhões, mas aumenta muito o público da cidade. Só que muitas dessas pessoas vêm para casas de parentes também. Então é a comida de casa, é uma coisa específica ali e tal. Só que agora é um grande evento, um evento de ordem mundial, que tem outras necessidades práticas para acontecer isso, para fazer acontecer. Então essa é uma questão, tá? Agora, essa coisa de que o Pará não está dando conta, eu ainda não vi nenhuma matéria colocando isso na prática,
quais são os déficits, né? Ninguém está reportando isso. Surgiu agora esse entrevero aí com o Rio de Janeiro. Para mim é coisa de fofoca, porque também não estamos vendo isso como um movimento que de fato vai acontecer. Uma outra coisa que me preocupa é a mudança da cadeira da prefeitura, tá? Porque temos uma prefeitura que, historicamente, ela está alinhada às questões da sustentabilidade da Amazônia. Fomos eleitos na época desse prefeito que está agora de novo aqui, cidade criança, então tinha uma preocupação, ele fez algumas coisas aqui. Esse mandato dele agora está sendo bastante discutível em relação a isso. Mas entre o governo do estado e a prefeitura tem um alinhamento ali funcional e de institucional, eu diria até. Tá? Qual é o problema? É que esse ano nós vamos ter as eleições. E o grupo que está à frente das eleições, ele é um grupo completamente contrário a tudo isso que a gente está falando, né? Eu diria até que parece, né, que é contrário à bondade de uma forma geral. Então, contra tudo, contra todos. A gente já viu esse filme. É isso. Então, esse é um medo fremente e que está aí, tá uma coisa colocada. Isso me traz duas outras questões, que é o seguinte: essa falta de articulação político-social da Amazônia como um todo, para enfrentar essas questões, para se mobilizar, para fazer uma COP funcionar. Já recebemos aqui o Fórum Social Mundial 2 vezes. Foi uma experiência fantástica, mas o público é outro. Agora, também acho que há uma oportunidade para que essa enturragem, essas vozes daqui, cheguem com a COP e digam assim: olha, a organização global da COP é o seguinte, é outro lugar. Tem que ter um outro formato, tem que ter uma outra lógica disso. Não podemos pensar em limitar a enturragem que vem com chefes de Estado, por exemplo. Tem chefe de Estado que leva 70 pessoas. Né? Então, assim, não podemos pensar nisso, porque é que o território, que tem sido um dos territórios mais falados do mundo, que vai receber uma das reuniões mais importantes do mundo para o futuro da humanidade, tem que se curvar a essa ideia quando a própria ideia já é de ser um lugar de coalizão, né, de aglutinação e tudo mais. Então eu vejo essa dessincronia aí. Então a gente talvez não estivesse falando sobre isso se a COP entendesse: vamos levar para lá? É isso? Precisamos nos adaptar também. O Pará, Belém, precisa fazer o dever de casa? Acredito que sim. Mas acredito que a COP também precisa fazer isso. Precisa fazer esse dever de casa, vir aqui, estar mais próximo e, de repente, ser um catalisador para dizer: galera, é o seguinte, recurso tem, o presidente liberou recurso para acontecer, tá aí, o que é que vocês precisam para a gente ajudar para agilizar o treco aí? Esse movimento eu realmente não estou vendo e posso estar enganado. Deixo aqui a minha fala ao escrutínio da audiência, porque se alguém tiver informações diferentes dessa, por favor, eu ficaria muito contente de recebê-las. Mas até o momento que eu estou vendo realmente não é isso. Caramba, que legal. Um belo quadro aí também, viu, Zé? Obrigado demais por compartilhar. Lembrando, né? A COP não é no final de 24, é no final de 25. Ou seja, ainda tem um chão pela frente. Isso. Mas é um chão curto de pissarra. Isso eu também quero deixar bem claro. Não é uma avenida não é uma autobahn, né? Alemã, Mas assim, cara, se você me perguntar, na verdade você me perguntou como é que você está vendo isso. Sinceramente, com esperança, porque eu ainda acredito que institucionalmente, internamente, essas pessoas vão conversar. Se a gente puder contribuir, estamos de meião. Apesar da minha declaração inicial, estou de meião na beira do campo para jogar, estamos juntos. Acho que isso ainda vai acontecer, mas precisa acontecer com mais rapidez. Precisa
precisa estar mais alinhado aí com o que é importante. Com uma outra coisa também, tá, Fábio, que eu acho que é igualmente importante. A gente ainda não criou essa awareness a respeito do que é a COP. Então, a comunidade, a população, a sociedade paraense não sabe o que é isso, não sabe o que é a COP. Talvez a Amazônia não saiba, talvez muitos no Brasil não saibam. Mas a realidade aqui é isso, a gente não sabe o que é a COP, a gente não tem esse histórico, né? E uma das coisas que já é a minha pegada, né, o que eu digo, a minha alfinetada, a questão é que nós temos o Fundo Amazônia que reabriu agora e que está recebendo novamente, tem muitas coisas aí, só que já vai ser, se não me falha a memória também na conta, desde a COP de Paris, que foi a 15, né? Sim. É isso, a COP de Paris foi a 15. São 15 COPs, né, onde aquele fundo internacional dos países mais ricos para financiar a descarbonização, a mitigação, era para ser implementado e tem 15 COPs que ela está sendo postergada. 13, porque, para ser justo, vai ter a 14ª depois da de 2015 esse ano, no Azerbaijão, e ano que vem vai ser a COP 30. Então, essa é uma coisa que me preocupa. E nós, como território, já temos mecanismos para absorver isso. Né? Será que a gente vai conseguir fazer? Será que a gente vai conseguir pautar isso do ponto de vista político, né, global, não partidário? Será que a gente vai conseguir colocar isso na agenda internacional? Essa é uma questão. Não, e uma ótima questão. Fica no ar aí para quem está ouvindo também pensar junto com a gente aqui. Zé, para a gente caminhar para o final, agradecer demais. Papo maravilhoso aqui, cara. Você também produziu um podcast que é o Amazônia Mundo. Link na descrição, recomendo muito, muito bom. Como é que anda o projeto, cara? Cara, a gente quer retomar agora em março, tá? Realmente, como você falou, né? Ano passado e ano retrasado, eu estava na zaga, na defesa, no gol, no banco de reserva, estava em todo canto. Agora a gente já tem uma equipe maior, temos aí uma equipe fixa de 4 pessoas e mais 6 consultores associados que estão fazendo super diferença na vida da Via Floresta. E esse ano a gente quer retomar, né? E a gente quer retomar esse ano com voz e imagem, porque alguns dos entrevistados pediram isso também para a gente ter. A ideia é que o programa volte com 2 durante um mês, né? A cada 15 dias a gente tem um. E o foco é Amazônia, né? Vista de dentro e vista de fora. Esse vai ser sempre o foco. A gente pode falar sobre qualquer coisa, mas a gente sempre convida pessoas que tenham tido ou estão tendo algum tipo de relação direta ou indireta com a Amazônia e tal. 2 que eu destaco que foram muito importantes para mim, inclusive como pessoa, né? Um foi com a Neidinha Suruí, mãe da Chay Suruí, que foi fantástico. A gente fez essa gravação lá em Alter do Chão, durante o Fórum Amazônia Sustentável de 2022, na beira do rio. Foi assim super emocionante. Vejam lá, porque esse conteúdo foi muito importante. E um com o Estevão Ciavata, que ele falou sobre o Amazônia SA e muitas outras coisas. E se eu puder escolher também um com uma pessoa daqui, que foi super importante, o Léo Platô, que era um produtor que infelizmente faleceu novíssimo. Ele tinha 30 ou nem tinha 30. Ele foi o cara responsável pelo projeto Sampleados. E o Léo deu uma entrevista assim super emocionante. Ele era um cara que criava conteúdo da Amazônia raiz assim e levava para o mundo com uma leveza e uma graça que mobilizou todo mundo ficou chocado, assim, realmente foi um luto aqui. Mas acho que esses 3 episódios, os outros foram maravilhosos também. Eu acho que esses 3 contam um pouco, conseguiram captar o punch daquilo que eu queria contar com a abertura do Amazônia Mundo, né? Bom, para quem está ouvindo então, fica ligado que vai vir novidades por aí, que legal. Pô, bom demais. E, bom, Zé, agradecer, cara. Papo delicioso, passa voando o tempo aqui. Te convidar, Verdade. você faça o seu merchan final, divulga o que você quiser aqui. Obrigado. Ô, meu amigo, que maravilha. Gente, 3 redes sociais que eu acho que são legais para vocês, 3 endereços aí para vocês verem.
primeiro deles é o endereço da And Brasil, né? Então temos lá andbrasil.org, procurem que tem muitas informações, tem todo como a gente funciona. Óbvio, www.viafloresta, tudo junto.net, né? Via Floresta, já está passando por uma repaginada também, dentro em breve vai ter novidade. Só que lá vocês têm e-books gratuitos, tá, pessoal? Vocês podem baixar falando sobre organizações sustentáveis, negócios justos com a bioeconomia, tem 3 e-books bem legais lá, vocês podem baixar, gratuito, só precisa se inscrever para vocês depois decidirem se querem ou não receber nossa newsletter. A gente também não impõe nada, os e-books são gratuitos. E eu acho, Fábio, que o meu perfil no LinkedIn, só procurar lá José Matos no LinkedIn, José Matos Neto está no LinkedIn, porque lá eu estou fazendo uma produção um pouquinho mais autoral sobre assuntos do Brasil e do mundo. Então agora eu estou super interessado também na cooperação sul global, então a gente está tendo oportunidades de nos aproximarmos de organizações que trabalham na África ou pela África, e eu acho que esse é um ponto de cooperação internacional que também a gente está comendo bola no Brasil, a gente já podia estar fazendo mais coisas, mas temos um projeto, convido vocês a procurarem, chamado Green Imperative, que é um projeto que é junto com a FGV e que é uma parceria para agricultura sustentável com a Nigéria. Então, é um projeto aí que está aproximando essas nossas produções. E ele fala sobre produção de produtos florestais não madeireiros e também para a segurança alimentar, que são temas super, super importantes aí para a gente. É isso, meu amigo. Pô, obrigado, Zé. Links todos na descrição, viu? Para quem tá ouvindo. Zé, obrigado, cara. Adorei conversar contigo. Que é isso, cara. Obrigado. E a gente ainda está se devendo aquele café virtual. Vamos ver se a gente mete para falar de outras coisas. Vamos dominar o mundo.